Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Bar Princesa. Fiquem à vontade, escolham seus lugares, que a atração de hoje será saborosa. Aqui é a Luciana, comunicóloga e comunicadora altamente convivível, garota geek e RPGista de longa data. Eu vou acompanhar vocês nesse delicioso bate-papo sobre RPG, fantasia e nerdices em geral, porque a pessoa escreveu errado no roteiro e não esqueceu de corrigir. Para começar, eu vou apresentar o nosso convidado. Bem-vindo, Encho! Olá, obrigado pelo convite. Muito massa bater papo. E a gente estava aqui só relembrando as coisas, mas vamos entrar para a pauta na vez. Então, o Encho é desenvolvedor e pesquisador de jogos e especialista em experiência do usuário, o famoso UX. Ele foi campeão mundial do Game Chef 2013 com o jogo Pulse, que por sinal eu tenho aqui. E hoje trabalha criando conteúdo para novos autores desenvolverem de forma forma independente. Seja bem-vindo, Incho. Obrigado. É isso aí. Então, também de longa data no RPG. Pois esses encontros que Belo Horizonte proporciona ou não são ótimos. Então, para começar, como é que o RPG e os jogos, de uma maneira geral, entraram na sua vida? Desde pequenininho, eu jogo... Tinha um vizinho... Meu contato com o RPG veio junto com outros jogos de tabuleiro e tal. Eu tinha um vizinho, e aí quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, esse vizinho meu tinha, assim, um monte de jogos de tabuleiro da Estrela, da Grow na época. E entre esses, ele tinha um que chamava Hero Quest. Que era... Hero Quest! que o Hero Quest foi o primeiro jogo que eu joguei, assim, um RPG na caixinha, assim, com bonequinhos e tal. Só que, assim, a ideia de RPG mesmo, até falo normalmente quando eu tô contando a história, eu nem classifico essa experiência como um primeiro RPG, porque o que a gente jogava era um lance, parecia mais um jogo de tabuleiro, né? Aquele old school mesmo. Era só andar, matar monstro, pegar mais item para bater em mais monstro, e era só isso. A gente não avançava muito a interpretação de personagens, assim, a criação de histórias. Essa primeira experiência eu tive com um amigo desse meu vizinho que fez um jogo. Ele tinha feito um jogo, você basicamente só rolava, era o Twerks, né? Rolava um D20, somava mais força, e ele usava uns recortes de revistas. Ele andava com um monte de plastiquinho, que era a sua ficha, e aí tudo que fosse importante para a história do seu personagem, ele pegava um recorte e colocava dentro do seu plastiquinho. Aí tinha ali, você tinha na sua casa, sua família e tal, ficava ali. Era muito legal o jogo, assim. Mas o sistema era um Twerks, né, que a gente chama, que é D20 mais força, joga contra o outro D20 mais força, quem saiu mais alto ganhou. Era só isso. E aí, com esse mesmo grupo, assim, que era eu, meu irmão e uns amigos meus, amigo do meu irmão é 2 anos mais novo que eu. No começo, ele jogava meio café com leite com a gente, que ele ainda não entendia direito o jogo, sabe? Ficava ali e tal. Aí, com o tempo, ele foi aprendendo. E aí, acabou que eu fui... Aí veio Dragão Brasil. Meu pai me deu de presente de aniversário... Eu acho que eu já tinha uns 13 anos, assim, me deu aquela caixa preta da Grow, do D&D. Aí eu comecei a jogar, aí foi vindo, né? E ao mesmo tempo, nessa época também, assim, jogo de videogame. Eu achei tem pouco tempo um caderninho meu dessa época, aquele caderninho azul da leitura, você lembra que era um caderninho pautado? A gente comprava material escolar na leitura e vinha de brinde uma reguinha, não sei se eu vou achar ela aqui. Era a régua e esse caderninho. Vinha a reguinha, não tá na outra gaveta. Vinha uma reguinha azul e um caderninho, capa azul, pautado, só escrito leitura, porque a marca da leitura é azul, então eles faziam uma capa lisa, só escrito leitura e um caderno meio ofício pautado. Horrível o caderno, por sinal, mas servia para essas coisas. Na época, eu tava pirado com Final Fantasy VII, né, de PlayStation. E assim, eu peguei o jogo, eu tava num nível de maluquice com um jogo tão grande, que eu fiquei jogando o jogo, assim, começava o jogo nível 1, aí eu anotei no meu caderninho todos os status do personagem, nível 2 e tal, e eu fui anotando a progressão de cada um, e depois queria fazer um sistema de RPG baseado naquilo, eu nunca cheguei a terminar.
Mas eu tenho anotado assim, a progressão do nível 1 a 99 de todos os personagens do jogo. É muito esforço, assim, muito tempo pra anotar. E assim, então eu já tinha essa pira. Acho que jogador de RPG. E a Dragão Brasil, acho que foi uma influência também, né? Você via sempre aparecendo coisa nova. Eu lembro, tipo. Eu lembro de mestrar coisa que saiu no Dragão Brasil, tipo RPG Pokémon, usando Defensores de Tóquio, né? E aí eu lembro da gente criando todos os Pokémons, assim, eu e meu irmão, tipo, criando todos os Pokémons, porque na revista não vieram todos. A gente ficou revoltado, mandamos carta. Mandamos carta. Eu mandei várias vezes, eu cheguei a ter uma carta publicada na de Dragon Ball. Eu mandava reclamando todas que saíram. Dragon Ball teve uma que foi publicada, que eu falei, cara, a distância do poder do Goku e do Vegeta não tá nem um pouco parecido, isso aqui tá errado. E aí foi muito louco, assim, mas sempre meio com hobby, assim, nunca foi algo que eu queria fazer profissionalmente, assim, né? Eu conheci, aí Belo Horizonte, né, você vai conhecendo gente aqui e ali, então eu tinha amigos que, inclusive, escreviam para Dragão Brasil, né? Pessoal que na época era o Círculo, que hoje é a Secular Games, né? Então eu tinha o Rocha, Garrel, Giltônio. Esse pessoal todo eu conheci, assim, de conhecer em Lan House. Cada um conhecia de um canto, assim, a maioria de Lan House, né? E eu acompanhava o trampo deles à distância, assim, a galera que mexia com RPG, a gente saía às vezes para beber alguma coisa e ficava batendo esses papos. Por exemplo, o Trio Tormenta eu conheci pessoalmente graças a eles, assim, que eles, depois de um evento, eles iam sair para beber, eu colei junto e conheci todo mundo e tal. Então eu era o cara que era amigo desse pessoal, né? Enquanto isso, profissionalmente, eu fui trabalhar com jogo digital. E continuei a trabalhar. Eu não sei se eu tô queimando pauta. É uma conversa livre. Então, beleza. E eu trabalhava fazendo joguinho de celular, né? E o que eu estudava de game design sempre foi muito focado em jogo digital e tal. E até quando aí em algum momento eu fui fazer o Pulse e ganhei o Game Chef, a minha aproximação com o game design do jogo vinha mais de como fazer um joguinho, quase uma dinâmica não de joguinho de celular, mas assim, parece até mais jogo de tabuleiro, porque era um jogo fechado, tem uma proposta fechadinha. Então, eu não tinha muito como é que falar? A referência de fazer um jogo narrativo igual um RPG, né? Então eu cheguei fazendo um negócio meio. Talvez isso que deva ter ajudado o Pulse no Game Chef, né? O pessoal, o que é esse negócio esquisito aqui? Não parece um RPG e tal. O livro é redondo. Já vamos pro Pulse? Pode falar do Pulse? Não, calma. No Pulse eu acho que é um pulo maior. Está na origem. Pois é, não, mas qual que foi o pulo do tipo, não, mas agora eu quero ser um autor de jogos. Saiu de tipo assim, quando você não estava mais querendo fazer jogos digitais, ou essa sementinha que estava plantada na adolescência e ela foi crescendo, porque você estava comentando antes da gente começar a gravar, que você trabalhou em agência de publicidade e tal, mexeu com jogos, mas daí para você se tornar um autor, é uma passagem. Quando é que foi essa passagem? Uhum. Eu já mexi assim para eu começar a trabalhar com jogo, foi meio que sorte, mas ao mesmo tempo sempre o papo de sorte, assim, eu desde pequenininho tinha essa vontade de ficar fazendo jogo. E, por exemplo, enquanto eu tava no ensino médio, eu fazia joguinho em Flash, né? Eu aprendi em casa, autodidata mesmo, fazer joguinho em Flash. E eu estudava no Marista Dom Silvério, tinha um grupo de informática lá, e eu era meio que o cara do Flash. Acabou que o grupo de informática me colocou. Eu saí do Dom Silvério, mas eu continuei lá como monitor, ajudando o pessoal mais novo, só Flash, assim. Que eu era o cara do joguinho em Flash. Então eu já tava, assim, estudando game design meio que por hobby, né? Mas o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi um amigo meu que trabalhava nessa empresa chamada Zix, né? Que era a empresa de celular, e ele virou e falou, bicho, a gente precisa de alguém para ser o game designer, né? Ele falou, na verdade, o convite, a gente precisa de alguém para ser o criativo. E você vai ser perfeito aqui.
Aí eu entrei. O meu primeiro trabalho de carteira assinada já foi de game designer. Assim. E aí eu entrei lá e fiquei lá até 2008, assim. E era uma empresa razoavelmente grande, né? A gente trabalhava fazendo porting de jogo grande. Trabalhei no porting do The Witcher, né? Para mobile no Brasil. Nossa. E o The Witcher, na época, assim, eu acho que ele era maior lá fora do que aqui, né? Ele não chegou aqui no Brasil tão forte. Mas eu tinha ICQ do pessoal da CD Projekt na época. E eu conversava com eles direto, porque como eu tava mexendo no porting, tinha coisa que a gente tinha que resolver na mecânica do jogo, porque o celular não aguentava processar. Então a gente cortava, tipo, em alguns aplicativos, por exemplo, o Motorola V3 na época, que era um celular que era muito popular no Brasil, mas ele era horrível, o processamento dele era horroroso. Você não podia fazer troca de espadas, né? O jogo The Witcher tinha espada de aço frio, espada de prata, não sei o quê. Não tinha isso, só tinha uma espada e ela era boa contra todo mundo. Isso aí eu que mexi, saca? Porque não dava. Eu falei, velho, não dá. Alguma coisa vai ter que sair do jogo, senão não vai ter o jogo. E aí uma coisa que eles me falaram que era fácil de mexer era isso, eu fui lá e tirei do joguinho. Então, os seus jogos, você entrou para os jogos eletrônicos, mas ele foi encaminhando para os jogos narrativos. Mas muito por influência desse grupo de amigos que eu tinha, né? Que era o pessoal do círculo, né? E assim, eu tinha uns campeonatos, né? O Game Chef mesmo, que era um concurso que já existia há mais tempo. Eu participava de vez em quando, mandava assim um joguinho junto com eles. Tinha o Faça Você Mesmo, que era um concurso da própria Secular Games, né? Eu cheguei a participar em 2 edições antes do ano do Game Chef que eu ganhei, né? Então, desde 2011 eu já estava participando sempre. Então, eu tinha o hobby de ficar fazendo joguinho de RPG e tal, né? Mas eu acho que, principalmente depois que o Eduardo Caetano lançou o Violentina, que foi 2011, eu fiquei muito empolgado. Eu era fã, assim, que o Eduardo, inclusive, era um que eu não era muito amigo na época, né? Hoje eu considero um dos meus melhores amigos. Mas na época ele era um outro cara que tava ali, né, na cena na época. E só que eu acompanhei o pessoal, né? Saí pro bebê, eles vinham falando de financiamento coletivo. E a gente vai lançar o livro, eu, nó, que massa, né, bicho? E já tinha acontecido o Busca Final do Jutônio antes e tal. Então, assim, eu fiquei, bicho, eu acho que eu dou conta, assim, né? Mas ficava a ideia, mas eu nunca, nem tinha tempo pra fazer, né? Acabou que o Game Chef, inclusive o Game Chef, assim, eu tava num dos períodos mais complicados eu tava trabalhando já na agência de publicidade, né? Eu acabei abandonando o meu emprego com... Primeiro jogo de celular, eu fui para jogo de Facebook, depois, numa outra empresa que chama O2 Games. A O2 eu acho que existe até hoje, O2 Games. Fazia joguinho para Facebook na época. Só fazia joguinho de futebol, tipo Game Go, Golaço, Pênalti, era só joguinho de futebol. Mas era muito legal trabalhar lá. Lá eu desenvolvi muito como designer gráfico também, né? E aí de lá que eu comecei a pipocar em tudo quanto é agência de Belo Horizonte. E a agência, assim, é rotação rápida, né? Você fica lá, aí você briga com alguém, já ou te mandam embora, ou você pede demissão, não aguenta mais trabalhar, você vai para outra. E entrei nesse ciclo, pipoquei quase todas as grandes da época, né? E aí eu finalmente tinha ficado numa agência que eu gostava muito de trabalhar, que a gente estava conversando antes, eu falei, uma agência que me tratava de uma forma razoavelmente humana, então eu gostei de trabalhar lá. Eu realmente não queria sair dali, e aí eu entrei no Game Chef, como eu entrava em outras competições, sim, fiz o jogo, o Pulse, eu fiquei debatendo o que eu queria fazer com o pessoal, na época tinha Cobolds Den, né, que era a loja aqui em BH, eu ia todo dia lá bater, eu tô pensando em fazer um jogo assim e tal, fazer um jogo sobre viagem no tempo e tal. Aí o pessoal dava umas ideias e tal, não sei o quê. Mas foi num fim de semana, eu fiz o Pulse em 3 dias, né? Eu fui desenvolvendo a ideia ao longo da semana inteira do concurso, mas quando eu cheguei sexta-feira, cheguei do expediente, cheguei em casa, abri meu computador e comecei a digitar. Aí eu virei a primeira noite, né? Foi sexta e sábado direto. Aí dormi... trabalhava em agência? Aí dormi e acordei no sábado, tipo assim, final de tarde e fui até terminar. Aí no domingo, sei lá, 10, 11 horas da manhã, eu publiquei e pronto, tá pronto o jogo. Aí ganhei o Game Chef
Mas, antes da gente voltar para os jogos, tá? Ok. O que veio antes, o Pulse ou a sua participação na Capital dos Jogos? Não, agora eu tenho que lembrar. A Capital dos Jogos já existia. Só que ela não era o que virou depois. A Capital dos Jogos, antes do Pulse, antes, assim... Vamos contar linearmente a história, então. Lá para 2009, 2010, mais ou menos, o Jovem Nerd site tinha um projeto de rede social que era Sky Nerd. Que era uma rede social do Jovem Nerd, e dentro do Sky Nerd tinham os grupos e comunidades, e tinha Sky Nerd BH, onde eu comecei a puxar alguns eventos e encontros. E aí, entre eles, era o Sky Nerd RPG, que eu e mais umas 2 pessoas na época, que organizava esse Sky Nerd RPG. Só que aí, dentro do Sky Nerd, tinha um pessoal que tava, tipo assim, nunca sabia, tava reclamando, eu não vi o post e tal. Aí que eu fiz? Fiz um canal no YouTube, ainda não chamava Capital dos Jogos, no começo não chamava Sky Nerd, também chamava uma outra coisa, em que basicamente eu ficava fazendo uma agenda de tudo que ia rolar de eventos nerd no mês. E aí teve Sky Nerd, e aí teve o Laboratório de Jogos, que foi em 2012 o primeiro. Aí nessa época que eu troquei a imagem do canal inteiro, aí virou Capital dos Jogos. O Capital dos Jogos, essa expressão era por causa da página principal do Laboratório de Jogos, assim, BH vai se tornar a capital dos jogos. Mania de jornalista. Tal cidade vai se tornar capital do não sei o quê. Tal cidade vai se tornar capital bar do evento. Exato. Aí eu, malandro, roubei a frase, tipo assim, então a capital dos jogos, onde tem o laboratório dos jogos, e aí todo mundo que era do laboratório foi procurar pelo capital dos jogos. Aí fez o primeiro vínculo com essa galera, né? Mas se você for lá ainda tem o YouTube do Capital dos Jogos, eu tava fazendo um vídeo essa semana revendo o canal com o pessoal em stream e tal. E tem os vídeos lá ainda, assim, eu anunciando evento do Afonso Solano, vindo lançar o Espadachim de Carvão em BH. Então eu tenho esses vídeos até hoje lá no site da Capital dos Jogos, né? Só que aí depois que aí rolou o Pulse, rolou... O que mais que teve? A Kobolds Den abriu, a gente começou a fazer propaganda de tudo que acontecia na Kobolds Den. Mas quando foi... Não o Game Chef, que o Game Chef foi em maio, o Pulse só foi ser lançado em novembro, né? Então, quando o Pulse já foi lançado, a Capital dos Jogos já era o coletivo, né? Que aí, basicamente, tinha um grupo de pessoas aqui em BH que todo mundo tinha, de alguma forma, as ideias estavam se cruzando, né? Então, tinha o pessoal do Quero Jogar RPG, que estava fazendo eventos para apresentar RPG para uma galera. Tinha a Secular Games, que era uma editora fazendo tradução de projetos gringos. Eu e o Kobold tava numa onda de fazer eventos na loja, e também o Pulse, como uma editora e tal. Mas a ideia inicial do Kobold era usar a Kobolds Den para publicar jogos pequenininhos, assim. Tipo, teve o exemplo do Mercenários, que é um jogo do Wagner, assim, que imprimiu, fez só 10, colocava lá na loja e vendia. E a ideia era mais ou menos essa, tiragem micro. O Kobold queria viabilizar isso, acabou nunca vendo luz esse projeto. Foi consumido pelo capitalismo. E pelo Magic. Eu sempre culpo o Magic. Quando o Magic chegou na Kobolds, meio que morreu tudo. Virou só Magic. Eu vou deixar os meus comentários malvados sobre Magic para mim mesmo. Mas aí a ideia da Capital dos Jogos era essa. Surgiu tudo meio que ao mesmo tempo, mas tinha começado antes, né? Era uma agenda cultural de coisas nerds que acabou virando um coletivo de produção. E foi crescendo, 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 até chegar um ponto, assim, que foi quando virou Nação dos Jogos depois, né? Que foi lá para 2014, que foi na época que eu tava com uma proposta de... Por causa do Pulse, eu comecei a viajar muito, né? Fazendo lançamento e tal, e dando palestra, e eu comecei a conhecer muitos autores de outros lugares. Aí eu, Capital dos Jogos não serve mais, né? Porque agora eu quero trabalhar com gente do Nordeste, eu quero trabalhar com gente do Sul, gente de Brasília. Não existe uma capital móvel, né? A galera até quis convencer isso, né?
E aí, no que ficava a discussão, e aí, vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, aí eu fiz o seguinte, olha, então eu vou fazer um outro projeto, que é a Nação dos Jogos. Que sem querer meio que morreu a capital dos jogos. Não era exatamente a minha intenção, mas acabou acontecendo. Né? E também cruzou com... o Eduardo foi para Varginha, o Rocha estava fazendo doutorado, aí como todo mundo estava em momentos diferentes... O nome né? disso é vida. Aí eu acho que meio que tudo foi indo pro buraco mais ou menos junto, assim. Agora vamos passar para o seu jogo. Voltar para o meu roteiro de novo. Vamos lá. Mas, tá, então vamos começar pelo Pulse. O Pulse eu tenho aqui. Você me fez comprar. Não, você não fez nada, não. Depois que eu peguei o Pulse, lá na Commodore, inclusive, eu comprei um compasso, coisa que eu não usava há muitos anos, desde que eu saí do segundo grau. Então eu tenho o Pulse redondinho. Comprei, apesar que o Pulse vem com buraquinhos para poder ele mesmo ter um compasso. É um jogo absolutamente lindo, inovador. Eu nunca vi e continuei nunca vendo um negócio igual. Acho que a maior dificuldade do Pulse é a cartolina. Porque você precisa de uma folha grande. Ou uma forma que você consiga reaproveitar o material para poder usar depois. Assim. Mas é uma coisa absolutamente... Primeiro, ele é lindo. Acho que o fato de você ter trabalhado com design fez muita diferença, assim, porque ele é lindo e ele é muito... Ele não é exatamente fácil de jogar, mas ele é muito instigante, e mesmo a maneira como ele foi diagramado, esse papel, a gente chama de papel ovo, que ele é meio brilhante, mas eu não sei se esse é o nome dele. Esse papel chama Aspen, mas ele é... É o popular papel ovo. Gente, eu sou jornalista. Designers me perdoem. Eu até... Mas ele é chato de achar... Esse tipo de coisa era coisa que eu dependia do Danilo, do Kobold, né? Que ele que era o bom pra achar o tipo do papel... Até a forma como ia prender esse arrebitezinho e tal, eu não tinha ideia como é que ia ser feito isso. É um negócio absolutamente ousado. O fato dele ser redondo, assim, eu até acabei, para não ficar dobrando ele, porque ele é muito lindo, eu acabei imprimindo, e tem a versão como se fosse um livro, por assim dizer, que era mais para o momento de fazer as consultas e tal. E tem as expansões, como se viajar no tempo não fosse bastante, que além das sombras de Evaril, Crise Futurista, Investigadores do Passado. Inclusive, esperando a pandemia acabar para poder encontrar com pessoas para poder jogar. Pulse, a gente fez algumas sessões aqui em casa com uns amigos, assim, mas o marido que está ali atrás fazendo outra coisa tinha uma mania de ficar... não vou dizer avacalhando, mas criando os elementos malucos. Os elementos bizarros. O negócio dele era criar elementos bizarros e falei que dava uma dificultada no jogo. Assim, às vezes, quando você tem pessoas criativas demais, o negócio fica complicado. Mas eu falei, mas quem tem que falar do Pulse é você. Não, é louco isso, porque quando eu bolei o jogo, o primeiro texto, que é o que foi pro Game Chef, ele nem tem algumas soluções que tem na versão final. Tipo, ele não tinha um final, por exemplo, na versão do Game Chef. E foi depois de jogar ele... Aliás, a versão do Game Chef não tinha nem separação por cor. Você girava e aí você só considerava o círculo que você está desenhando na hora, né? Vou explicar as regras do jogo, aí é melhor antes de eu ficar já falando como é que vai funcionar. Mas o Pulse basicamente é uma ferramenta de criar histórias, né? Ele, basicamente, cada um dos jogadores vai, no início do jogo, escolher um elemento de história. Pode ser um personagem, um objeto, um lugar, qualquer coisa que você possa tirar uma foto, assim. É uma coisa física. E aí você vai associar isso a uma cor.
Então, um jogador vai jogar só com a cor vermelha, outro jogador com a verde e tal. E você vai ganhar uma canetinha daquela cor. Basicamente, toda hora que você for rolar a sua rodada no jogo, você vai rolar um dado. Os dados ficam em cima do papel, né? Vai marcar a posição, que é o centro de onde vão sair seus pulsos. Você rola o dado, o número que sair é o número de círculos concêntricos que você vai desenhar. Então, por exemplo, rolou 4, você vai desenhar 4 círculos, sempre aumentando assim, o tamanho do círculo e ocupando o máximo do papel que você conseguir. E aí, inicialmente, esses desenhos não significam nada, mas a ideia é que toda vez que esses círculos se cruzam, no cruzamento nascem novos eventos de história. Então, esses eventos são criados fazendo perguntas e depois alguém respondendo. Então, você pergunta, por exemplo, um círculo vermelho cruzou com verde. Vamos supor que é um cachorro e uma praia. Aí você pode criar uma pergunta que vai envolver esses dois elementos bem ali naquele cruzamento. Você vai falar, o que aconteceu com esse cachorro quando ele foi na praia? Tem que envolver os dois elementos. Depois, numa rodada seguinte, volta com todo mundo respondendo as perguntas que foram criadas no mapa. E o jogo fica nisso, fica indo e voltando. Primeiro uma rodada criando mais círculos e criando novas perguntas, depois respondendo, e toda vez que você tenta responder alguma coisa, a galera faz um consenso para ver se ele vai virar um fato e entrar para a história, ou se fica só como uma ideia maluca e a gente vai ignorar a partir de agora. Que é uma resposta para quando tem alguém, tipo, ativamente tentando avacalhar, o que acontece muito. Principalmente que quando a gente testava o jogo, a gente testava com o Kobold, que é alguém que gostava de jogar avacalhando. Então, algumas regras nasceram já com o teste ao vivo ali, né? Mas aí eu fiz o jogo, joguei lá no Game Chef e esqueci, né? Voltei pra minha agência, fui trabalhar, fazer site e tal, que era o que eu fazia. E aí depois chega a notícia, você foi campeão do mundo lá do Game Chef, bateu os... Apesar de que quando eu vi a listagem de jogos, a etapa brasileira eu acho que foi a mais porreta de ganhar, assim. Tinha uns jogos muito massa. As gringas tinham um legal, o jogo francês, que era um de lanternas e tal, era muito bom. Mas ele era um RPG normal, né? O Pulse eu acho que é tão esquisito. E quando tava competindo com outros jogos, tipo esse jogo das lanternas, por exemplo, que era um jogo que eu curti muito. Ele era um RPG que eram crianças andando na floresta e a mecânica era uma mecânica que tinha uma lanterninha que você pegava espíritos da floresta e tal. O jogo era animal, era muito legal, tinha uma mecânica massa, mas ele ainda era um RPG razoavelmente tradicional, com mestre, personagem e tal. Eu acho que quando o pessoal viu essa maluquice de ficar criando histórias sem mestre, sem personagem, não tem nada, né? O único registro é esse papel com um monte de círculo. E o maluco é que, assim, dá pra você ler... Você vê um jogo já pronto, depois que você já jogou o jogo, você consegue razoavelmente ler, assim, onde que começou aqui? Aí você vê onde estão as primeiras perguntas, então você vai traçando a história inteira, assim. Você fica com um registro definitivo da partida, né? Um negócio meio maluco de um jogo de contar histórias que deixa um registro, né? Pra você guardar e tal. As duas principais características que eu acho mais fascinantes no Pulse é que ele é extremamente lúdico. O que você precisa? De caneta colorida, compasso ou não e criatividade. Então ele é acessível de adolescente para cima. Uhum. Então essa acessibilidade e a ludicidade dele é uma coisa absolutamente fora de série, porque ele faz disso um jogo muito democrático. Você pode levar o Pulse para jogar com escola, amigo, qualquer lugar. Casa do BBB, qualquer lugar. Só precisa ter criatividade e, de preferência, amigos que não fiquem avacalhando tanta história. E a outra parte que é sensacional é a questão do consenso. Porque ele, para funcionar, ele tem que ter um consenso. E isso é incrível. Isso é incrível. Foi o primeiro jogo colaborativo que eu tive contato. Tudo bem que eu não sou muito referente, mas foi a primeira vez que eu tive essa noção de que RPG pode ser, acima de tudo, um jogo colaborativo. Mais do que ter mestre, ele tem que ser um jogo colaborativo. Isso foi de explodir cabeça para mim. Um lance muito louco que não foi intencional, mas eu via, depois de ver o Pulse sendo jogado assim tantas vezes na minha frente, né, que todo evento que eu ia eu levava o Pulse e tal, eu vi esse jogo sendo rodado na minha frente várias vezes. Uma coisa que eu percebi e que não foi intencional é que ele tem o mecanismo de estabelecer o que é fato ou não é,
ele gera como é que fala? Ele põe em xeque alguém que tá tentando avacalhar o jogo. Então, uma coisa que aconteceu foi quando eu tava jogando com criança. Teve uma época que eu tava levando ele em escolas, né? Tinha uma professora de uma escolinha que chama Casinha Verde, aqui em BH. Então, ela tava me levando lá pra jogar com o pessoal mais novo. E aí eu fui percebendo que quando um não gostava das respostas do outro, ele começava a vetar todas as respostas que aquela pessoa fazia. Aí, em resposta, eu falei, então também vou vetar todas as que você tá fazendo. E aí, os dois meio que vão ficando fora do jogo, porque eles param de determinar coisas na história. E aí eu começava a ver, tá, então peraí, então deixa eu escrever uma resposta, na próxima você... Aí eu vi a galera começando a cooperar, porque eles foram sentindo que a história tava saindo da mão deles, né? E eu fiquei, que louco, velho. Foi uma coisa que aconteceu ali, eu vi, que massa, eu não tinha pensado nisso, mas a própria mecânica te tira do jogo se você estiver avacalhando, né? Então você continua jogando, mas você não... Você gera ferramentas, você gera criatividade para os outros criarem, mas se você estiver avacalhando, existe uma coisa que te segrega ali. Então aí você conversa e tal. Não, peraí, galera, eu tenho um plano, eu tenho... Tipo, existe como você recuperar e tal. Nesse ponto, vamos agradecer o Kobold por ser um jogador tão pentelho, mas tão pentelho, que preparou o mestre para as situações bizarras, que é a melhor solução, que precisam ser solucionadas no consenso. Isso é absolutamente incrível. Uma história que é o jogo com o Kobold, que meio que quase que quebrou o jogo, mas a gente conseguiu resolver, fazendo playtest do jogo antes do lançamento. A gente tava jogando e aí tem um momento do jogo, que é o ponto de luz, que é... Eu tinha notado um problema no jogo, que os ciclos de cada um estavam ficando concentrados numa parte do mapa, assim, né? Então você acabava interagindo só com as mesmas coisas. Então eu criei um momento no jogo que você tira o seu dado da mesa e joga ele em outro lugar, né? E aí onde o dado cair é a partir de onde você começa a fazer seus pulsos nas próximas rodadas. E aí, quando chegou a rodada do Kobold criar o ponto de luz, a aventura toda tava contando uma história super sóbria, assim, que era o Du tinha criado um elemento que era uma menina que nunca dormia. E aí tinha um lance que ela tava procurando um livro, a história tava indo em torno disso, e ninguém... Por que ela não dorme, né? Ela nunca dorme. Era só isso, e ela procurando o livro, o segredo... A gente tava imaginando que talvez o segredo dela tivesse nesse livro, só que ninguém sabia onde que o livro tava, a história tava indo assim. Aí o Kobold, do nada, ponto de luz, rola, e aí caiu na pontinha do papel. E aí eu parei, aí como eu tava explicando o jogo pro pessoal, eu parei pra falar, olha, isso é um negócio que eu não tava citando, né, que o mapa, o posicionamento deles no papel é importante também, né? O centro do papel é o final da história, e quanto mais distante o ponto tá, mais no passado os eventos vão acontecendo, né? Então, esses cruzamentos entre os círculos, você mede a distância até o centro, né, para ver a ordem que esses eventos estão acontecendo, né? E como o Kobold rola o dado e o dado cai na pontinha do papel, ele falou, não, então esse é o primeiro evento de todos, né? Aí da história Aí ele, beleza, é o Big Bang. A gente, Big Bang? O que tem a ver? Aí, não, o primeiro evento é o Big Bang. Mas o que o Big Bang... Tipo assim, o Big Bang, o que isso tem a ver com a história e tal? A gente ficou bolado, só que ficou aquele evento lá, como tava no canto e a linha não passava pelo papel, não tinha como ninguém cruzar com o Big Bang, então a gente ignorou, assim, ficou lá, né? Aí a aventura foi seguindo. E aí, quando já tava quase pro final do jogo, e enquanto isso eu tava pensando, putz, que merda, eu não queria que alguém criasse alguma coisa e não fosse, assim, não tivesse dentro da história, né? Eu queria que tudo fosse. Aí o Du virou e falou, não, já sei. Por que tem o Big Bang na história? Explicando que essa menina, na verdade, ela é um anjo. Por isso ela não dorme. O negócio é que os humanos, a única característica que eles perceberam é que ela não dorme. Mas é porque ela é um ser cósmico, né? Ela nasceu no Big Bang e tal. E aí, depois que ele colocou isso e virou fato, aí a gente começou a usar Big Bang em tudo. E aí, a partir dali que nasceu... Aí eu até, depois disso tá no texto do jogo, eu comecei a falar. É legal tentar usar essas respostas para
trazer todos os elementos para a história. Você encontra justificativas para amarrar tudo que tá no papel, né? Isso antes era o jogo eu achava que era um problema, acabou virando uma característica do jogo, né? Sim, não, é incrível. Realmente, assim, uma das coisas que eu quero que acabe logo essa pandemia, para encontrar pessoas para poder realmente retomar essa experiência, porque é simplesmente incrível. Tá. E o Encho Indie Studio? Ou eu tô pulando e você prefere comentar os outros jogos seus primeiro? Não, o Encho de Studio é uma boa, porque assim, logo rolou o Pulse, aí o Pulse foi o primeiro jogo da Kobolds Den como editora, e aí nos projetos depois do Pulse, a Kobolds começou a se enrolar para lançar e tal. Também estava tendo uns problemas com a loja física, né? Problema financeiro mesmo. E acabou que não teve grana para fazer uma segunda edição do Pulse e tal. E aí a Kobolds fechou. E inicialmente eu tava tendo uma discussão com o Kobold, porque o Pulse lançou pela Kobolds, aí o Kobold, não, então o jogo é meu. Eu também não tinha grana pra lançar o jogo por minha conta e tal. Então eu comecei. Aí, tipo, enquanto não resolvia isso, eu fiz uma versão que é o Fast Play, né? Que tem até hoje o PDF grátis na internet, do Pulse Fast Play, que é um resumão do Pulse, assim, que eu fiz no encartezinho. E esse encarte, inicialmente eu tava vendendo ele, aí depois de um tempo eu comecei a distribuir ele em evento e tal. Teve financiamento do RPG Notícias, que eu tinha 200 Pulse Fast Play, que eu dei tudo pro pessoal lá, falou, ó, distribui aí pro pessoal aí também, que eu acabei ficando com muito dele, e falou, eu tenho que dar, ainda tenho, até hoje eu tenho um monte aqui. Nunca consegui dar vazão pra eles todos, nem distribuindo de graça. Tem um monte, eu devo ter uns 200, 300 aqui em casa ainda. Mas aí, Leva aí para centro aconteceu? cultural. Pois é. Eu já distribuí. A maioria dos eventos de jogos que eu vou, eu levo um pacotão assim e vou distribuindo e tal. Mas acabou que eu fui parando de viajar também, aí minhas oportunidades de continuar distribuindo acabaram morrendo. Mas aí, nesse intervalo de tempo, um segundo problema que apareceu é que eu precisava ter alguma estabilidade financeira com os jogos, né? E o Pulse chama vida, boleto. Inicialmente, o Pulse me deu uma grana boa, né? E fora o Pulse, usando as viagens do Pulse, eu também estava fazendo muitas palestras. Então eu fiquei fazendo grana com palestra e tal. Só que aí eu fui aprendendo, ganhei uma experiência de trabalhar com jogos, que assim, o jogo lança, aí tem uma curva e depois ela cai íngreme, né? Ela, assim, o jogo some como se nunca tivesse acontecido do dia pra noite. E aí acabam os convites para palestra, acaba tudo. E eu não tinha me ligado nisso. E aí eu tinha ficado praticamente 2, 3 anos falando de Pulse e tal. Eu tinha feito outros jogos, assim, mas nada muito profissional, assim, tipo, visando vender, né? Eu fiz muito projetinho, PDFzinho que eu coloco de graça no meu site e tal. E eu não tinha outro jogo para lançar e vender e tal. E eu fiquei, putz, e agora? Eu tenho que começar agora, então eu já sei que eu vou precisar de mais alguns meses sem ganhar nenhum real, né? Então, assim, eu tô meio que ferrado agora, né? Eu não sei o que fazer. Aí, na época, eu comecei a fazer o Rex, que era um jogo meu baseado em cores e tal. Acabou que o projeto era um projeto muito grande. Aí eu fui fazendo. Bicho, eu não vou acabar nunca esse jogo. Tipo, e eu tenho aquele negócio, tipo, esse jogo, eu criei ele pra ser de um jeito. Eu vou guardar ele pra um dia, se eu tiver os recursos, eu lanço ele do jeito que eu quero. E tá guardado ainda, um dia aí de fazer ele. Aí eu fiz outro, foi o Brigada dos Quatro, que é um jogo que usa silêncio como mecânica, né? Aí o Brigada dos Quatro é um que eu refiz ele uns anos depois, né? Ele tem hoje lá no Dungeonist, que você acha no Encho Indie Studio, que é o meu blog, e também tem no Dungeonist, onde eu coloco os joguinhos pra vender. Eu fiz esse Brigada dos Quatro, e aí veio essa ideia que, tipo, agora eu tô trabalhando sozinho. Seria legal eu inventar um selo, alguma coisa que marcasse todos os meus jogos de alguma forma, né? E aí meio que foi vindo meio que tudo junto, assim, essa ideia. Aí teve o Encho Indie Studio. Ao mesmo tempo, enquanto isso tudo estava acontecendo e eu criando jogos e tal,
também estava crescendo essa minha ideia de criar um canal, alguma coisa que pudesse ajudar novos autores a debater jogos e tal. E, inicialmente, tinha muita coisa de game design que eu tava doido pra debater, que eu conseguia debater nos grupos pequenos, tipo, era o Indie RPG, que era um grupo de Facebook que a galera discutia jogo independente, mas eu sentia que, pô, esses debates não podem ficar presos dentro disso. E nem são debates exatamente complexos, a maioria não exige uma leitura acadêmica. Alguns precisam, mas eu conseguiria explicar, assim, se eu tivesse tempo, né? Aí eu fazia isso em palestra, mas depois eu falei, pô, eu posso criar um canal no YouTube e fazer vídeos sobre isso, né? Aí foi quando inicialmente chamava Encho, Produções Encho, chamava alguma coisa assim. Eu não lembro, era um nome horroroso, assim, que chamava o meu canal, onde eu fiquei fazendo vídeo, tipo, comentando livros de game design, comentando diferenças do RPG independente para os RPGs tradicionais. Vídeos desse tipo, né? Até eventualmente a coisa ir ganhando um pouco de tração. E foi uma época que eu comecei rolou uma síndrome de impostor fortíssima, assim. Eu falei, não, eu preciso ler e saber. Tinha umas coisas que eu postava, aí vinha uma galera metendo pau, assim, não, tá errado, não sei o que, livro tal. Né? Eu tenho certeza que eu tô certo, mas por exemplo, eu preciso ter ainda mais certeza. Aí eu comecei a ler, assim, aí isso foi de 2015 até hoje, né? Que eu Você precisava comecei não ter mais convicção e ter fundamento. Eu queria ter muita certeza do que eu tava falando. Eu comecei a ler igual um maluco. E aí foi quando, em 2016, que aí foi quando eu bolei a marca Enchim de Estúdio, bolei arrumei criei uma identidade para os vídeos do canal. E aí eu comecei uma série de vídeos que era, primeiro, usando teoria de jogos, né? Que, inclusive, se você ver os comentários dos primeiros vídeos, já tem um monte de gente, mas isso aí é coisa da economia e tal. Isso que eu ia Não, perguntar, gente, essa teoria de jogos? A da é, economia? Nossa! é. Aí eu comecei a ler John Nash, Shapley, Von Neumann, eu comecei a ler os livros de matemática. Eu tava, você não tem noção do tanto que eu tava preocupado. Eu comecei a ler tudo, e aí eu comecei a ver muita conexão com as coisas que eu fazia. Então comecei a encontrar, e não era coisa nova, assim, tipo, comecei a achar artigo no Gama Sutra de gente interpretando Shapley para fazer balanceamento de jogo digital em grande maioria, né? Por exemplo, como balancear jogos cooperativos. Que é uma coisa que dentro da comunidade de desenvolvedores a galera fala: você não balanceia jogo cooperativo, não importa fazer. Mas não, por que não importa? Tem uma literatura enorme de matemática explicando como é que funcionam matematicamente dinâmicas cooperativas e tal. E eu comecei a fazer vídeos sobre isso. Isso me ligou com uma galera da pedagogia. Esses meus vídeos sobre dinâmicas cooperativas acabaram pegando com uma galera da educação física, que usa muito dinâmica cooperativa. E eu não estava criando pensando nessa galera, né? Apesar de que eu estava usando parte da literatura deles. E aí o pessoal começou a comentar: pô, isso lembra muito Piaget. O Piaget, o que tem a ver? Tipo, eu falei algumas coisas aqui ali. Aí comecei a ler Piaget. Aí foi, assim, eu vou lendo, leio uma, leio outra e vou. Aí hoje em dia, meu canal fala pra caramba de pedagogia, eu comecei a entrar nessa de estudar ensino lúdico e tal. E meu canal até hoje eu publico muito, tipo, por exemplo, esses vídeos dessa época, por exemplo, o de jogos cooperativos tem 150 mil views, enquanto o canal tem 1.000 seguidores, né? Tipo, porque eles passam tanto em curso, em aula, que vai dando view pra caramba. E os vídeos recentes, todos têm, tipo, o maior de todos, que eu acho que foi o último que eu fiz, fazendo uma resenha do Homo Ludens, né, do Johan Huizinga, que é um livro que a galera de estudo de jogos ama falar dele. E aí é um vídeo razoavelmente criticando, mostrando, ó, ele foi importante na época por causa disso e tal, contando o contexto histórico, mas na mesma época outras pessoas também debatiam o mesmo tema. E aí eu aponto uns outros estudos e tal. Eu fiz esse vídeo, basicamente eu contando o contexto histórico, assim. Aí uma galera curtiu pra caramba, começou a falar, aí
Até hoje eu tô prometendo fazer mais resenhas de outros livros, assim, né? Eu queria principalmente pegar uns que são super pseudociência, tipo Flow, sabe? Esses livros. Eu sou louco que eu já li eles durante muito tempo, eu advoguei eles, falando, não, esses livros são foda. Aí depois que você vai entender, participando da comunidade, conversando com o pessoal que tem histórico acadêmico, fala, não, cara, isso aí tem vários problemas nesse livro e tal. Aí eu queria trazer essas discussões. Enfim, o canal existe até hoje, enche um de estúdio no YouTube. E veio vindo junto com o meu papel como produtor, né? Então, durante muito tempo, eu fiquei confuso se eu me anunciava como pesquisador ou desenvolvedor de jogos. Hoje eu falo os dois, é pesquisador e desenvolvedor de jogos. Eu sempre anuncio os dois. E deixa eu voltar aqui. E como é que é o seu processo de criação? Porque você cria umas coisas muito fora do padrão. Varia muito, assim. Por exemplo, hoje é um dia que eu passei o dia inteiro anotando uma ideia que eu tive num sonho. O Pulse. O Pulse. Eu vou deixar eu falar do Pulse depois, assim. Mas a maior parte dos meus projetos mais malucos, tipo o Brigada dos Quatro foi assim. O Contos do Galeão, que é um de Piratas também foi assim. Eu sonho com o jogo, eu sonho comigo jogando o jogo praticamente pronto já. E aí eu acordo, eu tenho um caderno, ele tá aqui do meu lado, inclusive. E já tá cheio, aliás, eu vou ter que trocar ele. Esse daqui eu acho que é desde 2005. Nossa. Ó, 2015. 5 não, 5 é muito. Ah. 2015. E ele tem um monte de ideias, assim, eu acordo e anoto. Quer ver esse daqui? Aí esse aqui era uma plataforma de anúncio que eu pensei um dia do nada. Eu vou, anoto o que eu vi no sonho. Enfim, fica do lado da minha cama todo dia. Desde 2000, esse caderno tem desde 2015, mas essa prática eu faço há muitos anos, assim, anotar ideia, texto, eu anoto tudo. E aí, de tempo em tempo, eu revisito ou me vem, assim, tô tomando banho e me vem, pera, eu escrevi um negócio que era legal e tal. Aí, por exemplo, hoje eu sonhei com um jogo digital de anime. Pensei uma ideia de criar um jogo com múltiplos personagens e tal. Nossa, vai ser legal. Pensei hoje, eu passei quase o dia inteiro anotando. Porque o sonho vem no nível de detalhe e tal que eu consigo lembrar, assim, muita coisa. Então, passei o dia inteiro anotando Freud hoje. explica, ou não. O Pulse é uma coisa, é um outro processo. Que o Pulse eu acho que eu uso muita técnica de faculdade de design mesmo, assim. Me apresenta um problema, eu fico tentando resolver ele até dar certo, assim. Então, o Pulse, basicamente, a ideia era um jogo de viagem no tempo. E eu cismei, por nenhuma razão especial, que eu queria usar círculos. Não tem nenhuma explicação do porquê, assim. Inicialmente, eu queria fazer alguma coisa tipo efeito Doppler, assim. Tipo, a cada rodada o círculo ganha mais um anel. E aí, aí você vai desenhando as linhas do tempo. E aí eu queria que, tipo, se você estivesse no passado, enquanto o círculo não chegou em você, a sua realidade não muda. Tipo um De Volta pro Futuro. Só que foi chegando num nível de complexidade tão absurdo que eu falei, velho, não dá pra jogar isso. Então. E aí, basicamente, resolvendo o problema. Então tá, então como é que resolve isso? Aí eu fiquei um tempão parando, tá, eu vou tirar a parte do efeito Doppler. Não tem como mais mudar. Você desenha todos os círculos. Aí eu fui tirando, em algum momento tem um personagem que tá atrapalhando. Aí tirei o personagem. Isso é muito técnica de design, eu acho, assim, de resolver problemas. Assim. E eu faço muito jogo assim. O Brigada dos Quatro, eu fiz dessa mesma forma. Que o Brigada dos Quatro, eu queria fazer um jogo sobre silêncio. Aí dentro dessa prerrogativa foi saindo o jogo inteiro. Tá, como é que você joga um jogo fazendo silêncio? Não, em algum momento alguém vai ter que falar, né? Ou então ter alguns gestos e tal. Então eu fui experimentando, assim, tá? Então, vamos supor que você tem um deck de cartas. Ter o deck de cartas foi uma das primeiras ideias que eu tive. Aí tem um gatilho, tipo, obviamente alguém vai ter que falar em algum momento. Então eu criei. Tá, então vão ter gatilhos que deixam alguém falar. Eu escrevi exatamente isso no papel. Vão haver gatilhos em algum momento. Não sei o que vai ser, não sei o que provoca, vai ter. Aí depois, mais uma, assim, gestos. Vão ter gestos que permitem alguém falar
ou gestos que incomodam alguém. Então, por exemplo, comprar uma carta tem um gatilho que só você sabe o que é o gatilho que está ativando aquilo, mas o gatilho me permite comprar uma carta. Então, por exemplo, no Brigada dos Quatro, são sempre 4 personagens, né? E cada um dos personagens tem um estereótipo. Então, um é o exemplo da sociedade, o outro é o renegado pela sociedade. Cada um tem um lance assim. O outro é o repreendido pela sociedade. Cada um tem um deles. Então, por exemplo, o exemplo da sociedade, o gatilho dele para ele começar a falar é sempre que alguém fizer alguma coisa errada. Como ele é o exemplo, ele pode começar a falar e narrar para ir lá corrigir as pessoas, né? Porque ele tem que dar o exemplo. Então ele fala, não, você tá fazendo errado e tal. Enquanto ele não tá fazendo isso, ele tem que ficar calado. E aí, no primeiro playtest, o exemplo faz isso, o repreendido, ele faz sempre que alguém ele fala sempre que alguém mexe com ele. Então, o repreendido e o exemplo são quase que antítese um do outro, eles ficam brigando o jogo inteiro. Cada um funciona assim. E as cartas são os que vão dando os eventos do jogo. Então, vocês saem da sala, assim, cada um era uma carta, e aí existem gatilhos que te permitem comprar carta. Aí, pro exemplo. Ah, não, os gatilhos de comprar carta tem uma lista, você pode escolher entre vários, assim. Mas são coisas tipo, alguém fala alguma coisa que você não concorda, mas você não quer ir lá falar. Você pode comprar uma carta. Aí alguém vê que você comprou uma carta, aí você agora tem o poder de avançar a história a hora que você quiser, né? E. Enfim, é como o Brigada dos Quatro funciona em torno disso, né? De fazer ações. Rolar dado também é uma outra coisa que você não precisa falar nada, você só rola. Aí em algum momento você anuncia o que aconteceu, sabe? O Brigada dos Quatro é em cima de jogar em silêncio. E aí eu fui percebendo depois, e só tinha mecânica, eu não sabia nada de como é que ia ser a ficção do jogo, não tinha determinado nada. A gente fez um teste lá na Kobolds Den também, cara, foi tudo nessa mesma época. A gente fez um teste, e aí, se eu não me engano, foi o Rafael Rocha, né, da Secular Games, que virou e falou: caraca, esse jogo é opressivo. Porque você fica querendo falar, e Não pode. quando você fala, você é obrigado a falar de um jeito. Você não pode falar do jeito que você quiser. E a ideia do jogo é que conforme você vai ganhando XP, você vai ganhando mais gatilhos e vai podendo falar cada vez mais. A ideia é que você vai se soltando. Tá aí. O jogo, eu não tinha pensado nisso. O jogo pode ser um jogo sobre opressão, né? Daí veio a ideia de os personagens serem jovens, nascidos numa cidade toda militarizada, eles nasceram num código de conduta super coercitivo e tal. E aí, conforme eles fazem a Brigada dos Quatro, né? Que é tipo, como se fosse um batalhão formado só por eles, para enfrentar a própria sociedade deles, e aí eles vão se conhecendo e aprendendo a se soltar e tal. Isso foi algo que foi, assim, foi como é que fala? Cada degrauzinho que foi vindo, deu tentando resolver o problema que eu tinha me proposto e tal. O Conto do Galeão, que é o jogo de pirata, eu basicamente fiquei assistindo a tarde inteira o Black Sails, que era uma série de pirata. Com o John Malkovich. Dormi e aí sonhei que eu tava jogando um RPG de pirata, aí a ideia do Conto do Galeão era isso, que era um jogo de pirata, em que não era tão aventuresco, assim, era bem mais realista, assim, era super mortal, você morre de escorbuto e tal. Como é que eu vou mecanizar isso, né? E aí eu fiz o Conto do Galeão assim, né? Tipo, é um jogo em que, na verdade, você conta a história do navio, né? A tripulação morre, troca, não sei o que, fica aquela loucura. Toda hora que você para no lugar tem que trazer mais tripulação, porque morre um monte e tal. Então, o Conto do Galeão, a pegada foi em cima disso, mas veio num sonho. O jogo tava quase todo pronto no sonho, assim. Depois você vai testando, porque tem coisa que no sonho você não testa, né? Veio. Mas aí você vai testando e vai arrumando o jogo depois e tal. Basicamente assim que funciona. Agora, o lance do sonho eu não sei explicar, não. É assim que. Analistas, psicólogos aí, ó. Caso de literatura para vocês, ou vários. Meu psicanalista me falou um lance que durante a pandemia, eu comecei a cozinhar, né? Quem não, né? E aí, e eu comecei a experimentar e tal. E aí ele começou a falar, caraca, você descrevendo cozinhar, você descreve e parece que você cozinha da mesma forma que você faz jogos. Você vê os recursos que você tem, às vezes você acorda com a vontade de fazer alguma coisa, às vezes você tá resolvendo, eu só tenho, igual uma vez que eu tava fazendo macarrão e só tinha shoyu em casa.
Aí eu, nossa, como é que vai ficar um macarrão com shoyu? Ah, tipo um yakisoba esquisito, só com espaguete, né? Eu cortei a cebola e tal, joguei o shoyu, então ficou bom pra caramba. Eu, perfeito, aprendi uma receita nova. Então, assim, aí eu até hoje tô com isso na minha cabeça. Meu psicanalista falou: você cozinha igual você faz jogo. Eu acho que toda vez que eu devo ser forçado a um processo criativo, eu devo ter a mesma lógica, né? É quase um engenheiro. Já. De repente você é um engenheiro e não sabe, porque engenheiros têm umas formas específicas de pensar, eles pensam em processo. Tudo é processo, tudo é processo. Você é um engenheiro dos jogos. E matemática sempre foi uma matéria preferida, né? Tanto que, por exemplo, quando eu fui ler o livro do John Nash, Shapley, o pessoal falou, véi, você vai ler livro de matemática? Eu, não, mas eu já li outros livros de matemática. Pra mim, eu falei antes de ler, né? Pra mim é de boa ler. Aí depois que eu fui ler, eu falei, é uma matemática bem avançada, bem longe do que eu quero. Mas eu acabei, em algum momento, eu acabei pegando, assim. Tive que aprender muito conceito básico de matemática que eu nunca tinha aprendido na escola. Aí, mas é bom, eu vai entrando pro hall de coisas que eu sei. Nossa. E você pode dar alguma dica, algum conselho para quem tem interesse em atuar na área de design de jogos? Tem, até alguns, assim, tipo, hoje em dia, por conta do boom que o mercado de jogos está tendo e tal, tem algumas soluções financeiramente viáveis, mas igual a gente estava falando no começo, não exatamente saudáveis, né? Então você tem faculdade de jogos, apesar de que até hoje eu acho a maioria dos cursos muito mais técnicos, né? Você não vai aprender tanta teoria de jogos, e também não é uma área, um campo da ciência. É aquele problema, né? Como você está livre, você já percebeu que dá para você ficar passeando entre as áreas. As áreas não percebem, as áreas querem ficar cada uma no seu feudinho. Isso. Quando elas começarem a perceber que a transdisciplinaridade é o negócio, aí vai funcionar. Pois é. E, por exemplo, esse lado de entender dinâmicas lúdicas através da pedagogia, por exemplo, que depois que eu peguei, que eu comecei a ler Piaget, ler Vygotsky, ler umas coisas. Eu tinha lido Vygotsky para estudar narrativa há muito tempo atrás, né? Foi muito louco acompanhar o processo dele depois, entendendo como é que funciona a linguagem, e aí como é que o lúdico funciona como linguagem para criança. Aí você vai pegando, caraca, vai muito além do que só narrativa ou do que só criar joguinho, né? Você começa a entender cognição, você começa a entender uns outros processos que hoje eu acho fundamental, assim. Então, tem hora que eu tô bolando uma dinâmica, eu queria que gerar, sei lá, às vezes eu quero gerar um conflito num ponto X do meu jogo. Aí, como que eu faço para gerar conflito? O que gera conflito nas pessoas, né? Aí, por exemplo, o Rex, que é o jogo que eu tava descrevendo antes, que eu nunca terminei, eu bolei uma dinâmica em que eu queria que é um RPG em que o mestre vai alternando, né? Então você sempre vai jogando contra. E eu queria que o mestre, no caso do Rex, fosse uma posição de antagonismo. Aí como que eu faço? Tipo, além do base do jogo, eu quero que eles, tipo assim, quase fiquem com raiva um do outro, né? Eu dei pra ele, deu errado. Agora travou. Ih, Tá caiu. indo aí? Voltou. Fale alguma coisa. Voltou? Voltou, pode falar. Ok, vou. Aí. Aí eu falei, eu preciso gerar uma mecânica que antagoniza. Aí o que eu fiz? Eu dei a ele o poder de limitar quando alguém tá fazendo alguma coisa, tipo assim, alguma coisa muito grande, eu posso gastar um poder e falar, não quero que você faça isso. Tipo, aí, o que eu fiz, essa mecânica, que era uma coisa que eu precisava colocar, alguém tinha que ter uma responsabilidade que a ideia do Rex, eu falo que eu tô falando de outro jogo, aí tem que explicar o jogo inteiro. Mas basicamente o jogo você vai. Viram, igual o Kobold deu uma descrição muito boa na época, que parecia Toy Story. O comecinho do primeiro Toy Story, que assim, eu fiz uma arma aqui que mata o cara, o cowboy. Aí tá, então eu tenho um dinossauro que come a arma do matador de cowboy. Aí, agora tem um porco que tem um campo de força defensor do dinossauro que mata. O Rex funcionava muito assim, ele ia crescendo nas invenções, que ele meio pega umas mecânicas do Pulse, mas ele era um RPG mesmo. E aí tinha que ter um corte. Não, em algum momento tem que parar. Eu fiz o meu que bate no seu, que tem que parar. E quem para é o mestre, que é um poder clássico do mestre de
arbitrar o jogo. Só que eu queria que o mestre, que não é exatamente um mestre, é mais que um antagonista mesmo, né? Apesar de eu usar o termo mestre. E aí eu pensei, pô, gerando uma dinâmica que deixa o cara bolado com ele, eu gero a resposta meio que. Como é que fala? Quase que de forma subliminar no jogo. Eu fiquei puto com o cara na rodada anterior porque ele cortou o momento que eu tava soltando meu mega poder aqui. Agora que eu tô mestrando pra ele, que eu sou o antagonista dele, agora você vai ter a minha resposta, saca? Tipo, a ideia é usar a mecânica do jogo pra gerar umas dinâmicas que às vezes estão só no metajogo, não fazem parte da regra. Tipo, vou deixar o cara puto com o outro de propósito, porque quando chegar o momento da volta, eles vão. E isso vai ser importante na regra do jogo, né? Isso é algo que eu comecei a usar em praticamente todo jogo. Foi algo que depois eu fui inserindo de estudar. Principalmente. Tô indo longe, mas assim, é algo que acontece muito no videogame também. É algo que eu já tinha lido antes e que eu não vi acontecendo muito no RPG e jogos de mesa, né? No videogame, a gente fala, por exemplo, tem um Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, jogo de PlayStation 2 lá, ele tem uma mecânica em que pra você segurar no monstro, você usa os botões de cima do joystick. E aí eu vi um vídeo do autor explicando por que era em cima, sendo que na época, mecânica básica do jogo sempre coloca na frente do controle. Ele, não, mas eu queria que a pessoa apertasse a mão. Ele tá segurando, eu quero que ele tenha essa sensação física de estar segurando e que na hora que ele solta, ele liberta e descansa a mão e ele sente junto com o personagem, né? É tipo um lance que tá acontecendo meio subliminarmente, eu falei certa palavra, mas que afeta a experiência de jogo, né? E desde essa época que eu vi isso, aí depois eu comecei a achar artigo pra caramba falando de usar cognição com a parte física, como é que você vai usar isso dentro do jogo e tal. E aí eu falei, pô, isso podia ter dentro de jogos, né? De jogos narrativos, né? É, E aos poucos eu fui vendo cada vez mais isso acontecendo. Eu lembro de um jogo que alguém tinha feito, brasileiro, se não me engano foi o Marcos, lá de Brasília, que ele fez um jogo que era um jogo de submarino, que pra dar a ideia de fôlego, todo mundo tá sem fôlego e tal, todas as suas falas tinham que ser num sopro só. Na hora que acaba o seu fôlego, você precisa parar de falar. E o jogo inteiro era jogado assim. Por quê? Isso faz alguma diferença na mecânica? Não exatamente. A ideia era só pra dar a sensação de que tá todo mundo dentro de um navio preso e perdendo ar. Pra isso. Sabe? Eu ficava maravilhado com essas coisas. Nossa, que massa. E aí eu achei legal assim, estudar. Então hoje eu não consigo me ver fazendo jogos sem querer estudar cognição, sem querer estudar essa. Para onde mais vai a linguagem de jogos, né? Muito além de só uma engenhoca de divertir, né? Tipo, você gera experiências de diversos tipos e tal. Eu acho isso incrível. É o que mais me motiva dentro do estudo de jogos. Mas qual que é o conselho que você vai dar para quem quer entrar na área? Boa, eu esqueci da pergunta original. Boa pergunta. É porque você falou do lance da multidisciplinar. O meu conselho era o seguinte: tem muitos caminhos oficiais já para você entrar e participar da empresa de jogos, mas, na minha opinião, hoje, graças à internet, YouTube e tal, existe muita gente massa, gente que está no mercado, gente que está estudando e tal, que desenvolve muito conteúdo te ajudando a aprender. Então eu acho que você tem uma ideia, você quer fazer um jogo e tal, direto. Até hoje eu recebo muito e-mail, gente. Eu pensei em um jogo e tal. Eu faço, manda bala. É legal demais. Eu gosto que o pessoal manda te dá a minha ideia pra você fazer. Não, faça. Eu quero mais gente fazendo. E não é exatamente difícil, assim, que eu acho que. Eu acho que a impressão de ter um mercado, uma indústria de jogos, esses jogos maravilhosos e gigantes, inibe um pouco, né? Te assusta um pouco. E não é necessário isso tudo, né? A gente consegue fazer jogos simples e tal. Maior parte dos meus jogos eu gosto de fazer num PDF. Apesar de eu fazer
poder fazer umas diagramações complicadas, eu tento fazer o mais simples possível, até para mostrar, olha, é fonte Arial e às vezes só título que eu coloco uma coisa mais difícil, mas é simples, assim. É o mais simples que eu tô conseguindo fazer aqui e tal. Eu acho que faz e procure outros autores na internet. A maioria também é bem responde tranquilamente. Eu respondo direto, o pessoal me pede dica e tal. Então eu falo, incomode a Assim, eu galera que perguntei para trabalha. ele, gente, você quer dar uma entrevista? Acho que passou 10 minutos e você respondeu. É. No Facebook eu ainda costumo ficar bem ativo. Facebook e Twitter, só mandar eu respondo. Direto eu recebo gente perguntando coisa e tal. Conforme o Pulse foi sumindo, foi ficando menos frequente, mas ainda rola, assim. Inclusive nos meus jogos, atualmente, eu escrevo lá, né? Pode me perguntar e tal. E eu tento escrever nos jogos por que eu fiz o Contos Galeão agora foi o primeiro que escrevi, assim, falando por que eu fiz cada mecânica do jogo, tá escrito lá, assim. Tem um capítulo de eu debatendo isso dentro do jogo. Eu tô remontando o Pulse, né, pra lançar muito em breve. E um dos capítulos novos é pra que cada mecânica serve. E se você quiser mudar, como que você muda, né? Tem umas dicas e tal. Tem esse capítulo dentro do jogo e tal. Eu quero jogar com mais pessoas, com menos pessoas. Tem uns ajustes que dá pra fazer que melhora a experiência. Aí eu vou colocar isso tudo dentro do livro e tal. Então minha dica é essa, incomoda o pessoal que faz jogo. A maioria do pessoal é bem de boa e responde. E faz, e coloca. E rapidinho você já entra na cena. O tanto de autor que eu vejo entrando na cena. Fiz um jogo e a gente chama de autor. Fez um jogo é autor pra mim. Tá dentro. Nossa, bacana demais. E sobre RPG, no meio de todo esse turbilhão criativo, você tem jogado? O que você Não, já tem jogou muito tempo que eu mais? não jogo. O jogo que eu mais joguei na minha vida foi 3DT. Assim, sem Nossa. sombra de dúvida, assim. Porque D&D, eu tinha uma birra antiga, quando eu tenho ainda até hoje uma birra antiga. Inicialmente, porque eu tive o D&Dzinho, né? Aí depois eu conheci o AD&D pelo First Quest, aquele da Abril, né? Que vinha com CD. Ladrão, saia das sombras. Aquilo ali foi a minha apresentação do AD&D. E aí eu jogava D&D e AD&D, eu sempre era o mestre do meu grupo e tal. Eu jogava igual eu jogava o Hero Quest lá no começo. Na minha cabeça, mesmo lendo o livro, nunca me passou a ideia de interpretar personagem, de tentar elaborar, tipo, reinos, não sei o que. Não era dungeon, matar monstros, XP. Isso ficou na minha cabeça por muito tempo mesmo. Assim, até eu tenho uns. Isso eu jogava quando eu tinha 13, até eu ter uns 20 anos eu ainda pensava que D&D era isso. E no meio do caminho eu conheci o Vampire. E o pessoal do Vampire tinha piada, tipo, D&D é jogo. Não tem interpretação. E na minha cabeça não tinha mesmo. Porque o jogo que eu jogava não tinha. E aí eu comprava piada e desde jogador de Vampire, joguei muito live de Vampire e tal. Eu vim com isso de D&D não tem interpretação. E o Vampire eu acabei jogando só live. E é assim que meio que eu perdi a graça com live, eu parei de jogar. Mas tinha um grupo de amigos meus que jogava 3D&T desde quando eles estavam no colégio. E aí, assim, cada vez que encerravam uma campanha e eles começavam uma nova, faziam uma. Davam uma mexida nas regras. E ia adaptando as regras, ia adaptando, ia adaptando. Quando eu entrei além de eu já ter jogado toda a minha época de Dragão Brasil, jogando com meu irmão e tal, que eu falei de gente mexendo, escrevendo Pokémon, personagem de Mega Man, eu fiz muito vilão de Mega Man usando a Dragão Brasil e tal. Além dessa época, quando eu tava no terceiro ano, eu já tinha 18, eu cheguei nesses amigos meus que jogavam, eles já tinham 5 anos que eles jogavam o mesmo grupo, 3DT, desde quando eles eram moleques, só que já era um 3DT bem modificado, assim, né? Eles tinham um manual deles próprio com poderes que eles mesmos tinham inventado e tal. Eu entrei nesse grupo em 2003, que foi o meu terceiro ano, foi naquela época. A gente jogou o mesmo grupo, eu fiquei 10 anos nesse grupo. Eles jogaram mais ainda. Então, assim,
provavelmente 3DT foi o sistema que eu joguei a minha vida inteira. Assim, eu sempre joguei. A gente não teve um ano de 2013 pra trás que eu não joguei 3DT, assim, desde que eu lembro de jogar RPG. Caramba. E É você muito tem louco. alguma história bizarra, engraçada, alguma que você quer compartilhar? Uma história memorável de RPG? Além dessa, Tem você vários. de quem é Vinícius? Quem é Vinícius, quem é Encho. O lance do apelido é um clássico. Um lance louco que tem a ver com fazer jogo que esse grupo específico de 3D, até vou juntar as histórias que tem uma conclusão massa, assim. A gente jogava de um jeito muito específico, que parece muito o que os RPGs colaborativos fazem hoje, né? A gente jogava de um jeito que os jogadores começavam a falar por cima do mestre, e o que a gente estava criando entrava pra história. O mestre perdia o controle e a graça era essa. Como era um grupo de amigos que já se conheciam há muito tempo, então tinha horas, e era um RPG de anime, né, que a gente jogava, então toda hora vinha assim, do nada, assim, eu tô soltando o meu golpe, vamos supor, sei lá, um Kamehameha qualquer, aí eu virar e falar, nesse momento eu lembro da minha família e tal. E começa um monólogo do jogador. A gente fazia isso direto. Aí contava a história de quando ele aprendeu. A gente fazia isso todo jogo. Totally E a anime. graça. A gente fazia isso direto. E às vezes quebrava regra, a gente não ligava. Tinha um amigo meu que ele amava fazer assim. Ele falou, a gente ia jogar, ele falou, na abertura do episódio de hoje, meu personagem vai aparecer diferente. Tipo, na abertura, sabe? Porque é um anime, então, obviamente, teve uma abertura. A gente não jogou a abertura, mas teve. Aí ele veio e falou: na abertura do episódio de hoje, meu personagem apareceu assim, assim, assado, porque vai acontecer isso. E falou pro mestre: vai acontecer isso hoje. E aí o mestre, tá, eu vou dar um jeito de colocar. Aí, em algum momento, ele colocava. E jogava assim. E aí, muito tempo depois de já conhecer Apocalypse World, conhecer os jogos, entender essa ideia de jogar jogos narrativa compartilhada, todo mundo criando junto e tal, eu, em 2014, no Capital dos Jogos, eu e o Rocha fizemos um desafio, que era o Desafio Versus. A gente fazia um mini jogo por mês, né? Todo mês a gente fazia um jogo. A gente fez isso de 2014 até setembro, aí em setembro a gente, nossa, chega, velho. É muito jogo. Esgotou. Mas um dos jogos que eu fiz, que inicialmente eu ia chamar de Defensores de Tóquio, aí acabou que eu mudei pra Tóquio Eihei, né? Eihei é tipo guardião, então Tóquio Eihei e Defensores de Tóquio. Ficou bom. No dia que eu contei isso pro Trevisan, ele ficou bolado, eu vou te processar, velho. Brincando, lógico. Eu criei um jogo, e esse tem no meu blog. Se for lá no Enche de Estúdio, tem o Tóquio Errei pra baixar. Eu criei um jogo pra mecanicamente fazer isso que a gente fazia, né? Eu criei um sistema que eu chamei de sistema de relevância, em que toda característica da sua ficha tem uma variável do lado, um númerozinho que vai aumentando. Aí toda vez que você usa o poder ou usa seu atributo, sei lá, faça uma coisa muito forte. Aí na minha força aumenta de 1 para 2, depois para 3, depois para 4. E aí toda cena que termina, o mestre é obrigado a olhar na mesa inteira qual poder, atributo, personagens, vilões, NPCs, todos têm essa mesma variável que é a relevância. Quem tem a maior relevância ou está empatado em relevância, o mestre é obrigado a criar uma cena ali naquela hora sobre a coisa. E durante o jogo, os jogadores também podem invocar, que seria no meio do ataque, alguém virar e falar, eu vou invocar a relevância do meu poder, eu vou colocar um flashback agora. Aí no meio do jogo, o jogador aumenta a relevância do poder dele e abre um flashback. E aí o mestre. E aí é louco que o jogo tem hora que ele tem que fazer uma cena só de vilão. Porque a relevância do vilão tá maior do que a dos personagens, agora é uma cena do vilão. E aí é basicamente uma mecânica de fazer essa estrutura de anime, né? Que tem um episódio sobre o vilão, tem um episódio sobre a história do personagem, do como que ele ganhou um poder, vai vindo tudo no meio do jogo, assim. E o jogo não aconselha criar background. O jogo começa, ninguém sabe os backgrounds dos personagens, vai inventar conforme a mecânica de relevância vai ativando e tal. E é isso, aí eu fiz esse jogo. É um jogo pra emular um jogo que eu jogava. Nossa, caramba.
Bem, depois de toda essa viagem criativa, meu Deus, que cabeça é essa? O papo tá ótimo, mas infelizmente é o fim. Eu quero agradecer novamente ao Enche pela presença e por compartilhar essa experiência e essas histórias fantásticas nesse bate-papo. E muito obrigado, muito bom. Quero aproveitar, já quem estiver assistindo, para convidar vocês para conferir as saborosas atrações do Bar Princesa aqui no nosso canal do YouTube. E quem quiser saber das novidades, é só seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas é Bar Princesa BR. E então, agora é a hora do tchau. Encho, onde você está quando você não está? Aqui é o momento que você pode falar o que você quiser. Tá. Pode me procurar nas redes sociais, Encho Chagas em tudo. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Encho Chagas em todas. Ou, se quiser o meu trabalho de jogos, aí Encho Chagas, você conversa comigo. E eu respondo, tranquilo. Se tiver ideia, não sei o que, ou precisar de dica, pode vir falar comigo que eu respondo na boa. Ou, se quiser o meu trabalho, Encho Indie Studio, no YouTube ou no WordPress. Ou YouTube /Encho Indie Studio, ou no WordPress. Se bem que o Encho agora tem encho.com.br, tá mais fácil. Eu fiz durante a pandemia e ainda não registrei. Eu tenho encho.com.br que manda pro meu WordPress. Então, encho.com.br, você acha os meus jogos, textos, eu também escrevi esses textos falando de game design e tal, você acha tudo lá. Todos os vídeos do YouTube tem texto no blog. Então Encho Indie Studio. Só procurar. Facinho. Então, gente, novamente, muitíssimo obrigado. Ela pediu o roteiro de novo. E eu posso ser encontrada virtualmente no Twitter, @lu_danunciacão. Meus textos estão no site garotasgeeks.com, no site no Bar Princesa, e eu também posso ser vista vivendo altas aventuras e aprontando grandes confusões nos jogos de RPG do Bar Princesa, agora sim, em mais de um sistema. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Tchau! Tchau, gente!